Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos a mais uma sessão de mesa no nosso centro. Nesse momento, vamos nos concentrar, vamos deixar fluir dentro de nós ideais de luta, de amor, de vontade, de desejo de mudança desse orbe. Vamos deixar fluir todo o nosso amor pela caridade, pela dedicação ao próximo, a nossa união, refletindo todos os nossos desejos de um mundo mais feliz, mais sereno, mais justo. Quem achar por bem, pode nesse momento colocar uma garrafinha de água aberta para que seja fluidificada, para que seja revertida em remédio para quem tomar. Que essa nossa sessão seja desenvolvida na mais absoluta paz e plenitude, colocando os enfermos, as pessoas do nosso convívio que necessitam dessa oração em evidência nesse momento. Que a paz de nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, São Francisco de Assis e todos os nossos mentores e guias estejam presentes nesse momento. Vamos então, antes da sessão, entoar a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz
nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, onde vocês estejam. É um prazer estarmos de volta para podermos elucidar mais um pouco essa doutrina, que é a doutrina espírita, e eu gostaria mais uma vez de externar meus votos de paz e principalmente de saúde numa época tão esquisita como nós estamos vivendo, mas tão necessária ao mesmo tempo, em se tratando de todo esse processo que é, logicamente, essa nova fase da humanidade que vivenciamos a cada dia que passa. E essa regeneração tem vindo com situações realmente muito intranquilas, muito tormentos e por aí afora. Realmente está uma situação muito degradante, mas ao mesmo tempo sabemos que é extremamente necessário para todos nós, os habitantes desse planeta, que nós, depois de todo isso passado, nós vamos estar num planeta um pouco melhor de se viver e, obviamente, em outra escala evolutiva. Bom, hoje eu trouxe para vocês um livro do Divaldo chamado Jesus e a Atualidade. No capítulo 14, eu achei interessante nós evidenciarmos, porque fala sobre as posses. O capítulo exatamente é Jesus e posses, que fala dessa dualidade entre, na realidade, a humildade e aquilo que, na realidade, é a ganância do ser humano, que é exatamente a mesquinhez, a avareza, que, infelizmente, ainda assolam. Que é isso que a Joana vai nos explicar através dessa leitura. E é bem interessante todos prestarem bem atenção naquilo que vou dizer, porque nós vamos lendo e, ao mesmo tempo, conforme nós fazemos sempre, vamos tecendo os comentários logo em seguida. Bom, o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. A Joana já começa naquele estilo dela, no alfinete. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume de recursos, pelas circunstâncias de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. É uma coisa tão complexa e é muito interessante o estudo sobre esses detalhes, porque nós vemos nitidamente que pessoas nesse nível, nessas condições, se deparam com processos absurdos e atraem espíritos da mesma magnitude, a mesma vibração, a faixa vibratória, exatamente em torno desse fato, de que são pessoas que, na realidade, cultivam o materialismo. Então, o mais importante é aquilo que eu possuo, ou vou julgar aquele que está ao meu lado pelos bens que ele possui, e não pelo caráter, pela moral. E isso, não, sinceramente,
não são poucas as pessoas que ainda desse orbe fazem esse tipo de seleção. E exatamente nessas condições que causa a aflição pelo medo de perder o que acumula, exatamente no sentido de que quanto mais tem, mais quer, mais precisa. Você vê como é que acontece com um corrupto, que na realidade, por exemplo, pode acontecer sendo uma pessoa que é ligada à política, uma pessoa que é ligada ao bem-estar social, por exemplo, que desviam milhões da verba da saúde, que desviam milhões. Eles começaram desviando pouco dinheiro, tipo 10 mil, 15 mil reais. Só que, não obstante a isso, não contentes somente com aquela quantia, eles começam a majorar esse valor, obviamente, por cima. E quando vem, na realidade, nós estamos deparando com uma situação assim extrema, porque são milhões. E hoje, por exemplo, o Instituto Social, o INSS, deve bilhões de reais por conta de exatamente de situações pretéritas de pessoas inescrupulosas que enriqueceram-se à base do dinheiro alheio. E realmente isso faz com que essa pessoa acumule para si todo o prejuízo que causou a outrem. Ou seja, traduzindo, tudo aquilo que ele fizer que vá prejudicar ao próximo, ao terceiro, o prejuízo que esse terceiro tomar, ele vai ter que acumular também. Isso é uma coisa óbvia. E não obstante, pode acontecer que pessoas deixaram de ser atendidas no Sistema Único de Saúde, por exemplo, e morreram. O que vai acumular uma pessoa dessas, se não a reparação disso no futuro? Continuando. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz supor que nasceu para ser servido, abandonado o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. Então a Joana continua atirando em cima dessas condições por conta exatamente disso. Na realidade, todas essas situações da avareza das pessoas que na realidade enriquecem às custas dos outros e na realidade, vamos dizer assim, deixam de poder investir na caridade, ou então mesmo ele próprio, a pessoa mesmo, fazer com que esse dinheiro circule para poder ajudar as outras pessoas, tá? Porque pessoas hoje, por que acontece? Pessoas montam empresas, e essas empresas, na realidade, dão empregos, geram renda, empregos, tesouro. Então, isso, na realidade, é o que a circulação do dinheiro que necessita ser evidenciada cada vez mais por uma questão muito simples. Quanto mais emprego, menos miséria, e pelo menos você está trabalhando, você está gerando renda, você está ajudando a família, e assim ajudando o comércio, e o dinheiro circula. Mas o que acontece muitas das vezes é as pessoas que na realidade só pensam numa situação extrema, que querem ganhar o máximo, o teto, sempre o limite, e o que fazem? Investem em capital internacional, por exemplo.
E o que ocorre aqui? Deixam de investir no país. Automaticamente você tira o dinheiro gerando e aplicando no mercado internacional. Para quê? Para gerar mais renda para você. Então, existe toda uma tônica. Então, quanto mais enriquecido você se tornar, e com posses, muitas das vezes comprando coisas pelo simples fato de comprar, não havendo necessidade imediata para aquele objeto estar dentro da sua casa. Você vê, quando você chega mais ou menos à época do Natal, né, por volta de novembro, início de dezembro, o que você faz no seu armário? O que você, pelo menos, deveria fazer? Pega todas as roupas que não dão, mas sabe aquela roupa, aquela vestimenta que você utilizou no aniversário de casamento do seu primo, do sei lá quem, seu melhor amigo, que já tem 15 anos, está dentro do seu armário. O que isso vai gerar para você? Na realidade, nada. É um objeto que simplesmente poderia estar servindo há mais tempo por outra pessoa. Porque isso não lhe cabe mais. Porque ou você engordou, emagreceu demais. Não lhe cabe. Não tem mais serventia. Sabe aquele sapato que você... O sapato só falta andar sozinho, de tanto que você usou. E você continua usando até ele rasgar. Gente, o que isso vai lhe trazer de benefício? Nada. E o que acontece? Até o Feng Shui, que é se não me engano, ele é uma arte, não sei se é chinesa. O que ocorre? Exatamente isso, é você se livrar das coisas, desses objetos que na realidade são inservíveis para você agora, mas que estão intocados no seu armário. O que isso traz? Energia negativa. Traz negatividade para você. Aí você deve estar falando assim, não, a gente está falando isso porque é para eu pegar e doar as minhas roupas todas. É para doar, não são as suas roupas todas, senão você fica sem nenhuma. Logicamente, são aquelas que não têm mais razão de estar no seu armário. Nem do seu, nem da sua esposa, do seu esposo, nem dos seus filhos. Gente, tem coisas dos filhos que estão guardadas desde quando eram bebês. Tudo bem, guarda uma lembrancinha, guarda de repente um vestidinho, ou então uma roupinha do seu filho, para guardar de recordação. Tudo bem, você guarda lá, de vez em quando você pega, olha, você era pequenininho. Mas, gente, tem coisas que estão tocadas no armário sem nada. Objetos, não só roupas, não, objetos que não servem mais. Jogue fora. Entendeu? Jogue fora. Trate da caridade acima de tudo. Gente, faz tão bem, é tão bom você se livrar daquelas coisas todas que estavam dentro do armário. Eu já doei tanta coisa quando eu me mudei. Eu vim do Valqueire, estou aqui na Taquara. Doei tanta coisa que, olha, foi um alívio que você não tem tamanho. Porque eu passei acumulando durante 3 anos por aí. E depois, quando eu decidi, foram sacos. Doa para caridade, doa para quem precisa. E não falta gente para isso. Vamos continuar. Rico é todo aquele que doa. Nem precisa dizer, né? Repetindo. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Foi o que eu acabei de dizer atrás. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente.
devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Isso aqui é importantíssimo. Devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Porque você lá em cima disse: eu vou investir e ajudar muita gente. Eu vou investir e ajudar muita gente. Fez isso? Será que fez? Que gente que ele ajudou? Ele abriu uma empresa e começou a dar vários empregos, começou a gerar renda, enfim, aquilo tudo que eu já disse? Será? Verdadeiramente o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente, e com tudo quanto é temporário em trânsito para o que dá sabor eterno, que é a sua espiritualização. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. Nem abuso, nem negligência. Uma vez eu ganhei um decálogo, chamado Decálogo do Homem Realizado. E exatamente dizia das situações em si, dizia que na realidade não deveríamos nem abusar e nem negligenciar. Ou seja, na realidade não devemos nem em excesso, nem em escassez. Na quantidade certa, na quantia certa, no valor correto. Então, todas essas situações que estão sendo passadas aqui pela Joana são exatamente dentro desse parâmetro. Todos os valores que lhes são cobrados em relação a essas situações futuras, que na realidade você prometeu no pretérito, e você hoje enriqueceu por, obviamente, ter escolhido essa vida. E o que é mais difícil de se relevar, porque aqueles que escolheram ser humildes para poder relevar situações do passado, hoje sofrem muitas vezes da pobreza. Mas aqueles que escolheram ser ricos desse orbe, ter dinheiro, posses, esses muitas das vezes não conseguem dominar a própria ganância. E fazem com que quando chegam mais à frente, eles acabam simplesmente sendo dominados por essa força interior negativa e fazem com que eles queiram mais e mais e mais. Isso gera muitas das vezes desavença até na própria família, com os testamentos que são deixados, ou então com situações de morte, né, de uma pessoa que no caso tem posses. O que acontece com as situações das varas de sucessão na justiça, que cuidam exatamente das pessoas quando elas fazem a passagem, elas desencarnam, da divisão dos bens, todas as situações. Então são as varas de sucessões, é a vara de família. Quer dizer, às vezes é uma guerra, entendeu? Isso é meu, isso me pertence, isso não pertence a você, isso é aqui, papai me deixou, mamãe me deixou, entendeu? Eu vejo filhos e pessoas que não são ligadas à família, assim, praticamente se degladiando por bens. E você acha que isso na realidade tem uma coisa, que é uma situação positiva para ser passada? Absolutamente. O encontro de Jesus com o jovem rico que se dispôs a segui-lo reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração de sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Queria o reino, desfrutando os favores do mundo, em forma de bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir de sua companhia, sem contribuir com absolutamente nada. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. E o mestre, que o conhecia em profundidade, estabeleceu como requisito fundamental
que ele vendesse tudo quanto possuía, desse-o aos pobres e o seguisse. Ele não seguiu. Não é? Ele disse: eu já conheço os mandamentos, eu já sei, já conheço tudo. E Jesus falou: ótimo, então agora só está restando uma única coisa: vende os teus bens aos pobres, vem e segue-me. Ele saiu cabisbaixo porque na realidade ele não queria exatamente isso. Ele queria simplesmente seguir com Jesus por saber que ele realmente tem a vertente de bondade, de humildade e tudo mais, seguir os seus ensinamentos, contudo, sem que, na realidade, se preocupasse com absolutamente nada, segui-lo simplesmente. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus são pessoas humildes. Eram pessoas humildes. Exceto Saulo. E Saulo, nos fala em Paulo, que na realidade era um doutor da lei, e a história vocês sabem muito bem, que na realidade ele não foi de uma pessoa que no caso foi uma pessoa boa, matava, no caso entrava em vilarejo, matava todo mundo, que na realidade seguisse o Torá, e simplesmente ficava numa condição completamente de assassino. E converteu-se a Jesus no estalo de dedos, se ajoelhando, e que queres tu que eu faça, e seguiu daí em frente. Então, na realidade, vocês vejam que há uma deflexão enorme entre esses dois seres, entre Saulo e entre esse rapaz que abordou Jesus e simplesmente queria segui-lo. Então, uns falou: não vou abrir mão de nada, estou voltando para onde eu estava. Mas Saulo não, Saulo se ajoelhou, ele largou tudo e falou assim: então bora. O que queres tu que eu faça? Então, essa é a real diferença que existe dentro dessas situações. A Joana, ela vira aqui: a vida é feita de intercâmbios, de trocas e permutas. Se dá quem tem e se tira de quem não tem, daquele que é avaro e nunca reparte o excesso, que para ele não é nada, no entanto, para os demais, é tudo. Eu acabei de dizer lá atrás, na história do SUS, de subtrair dinheiro de merenda e tirar dinheiro do Instituto, roubalheira mesmo. Exatamente nessa situação. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem, daquele que é avaro e nunca reparte o excesso, que para ele não é nada, no entanto, para os demais é tudo. Para ele não é nada. Mas o que ele está deixando de fazer? Quantos morrem? Os quantos que morrerem, ele vai ser corresponsabilizado por isso, com toda certeza. O moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo: solidariedade, que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais, todavia não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída de brilho enganoso da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si próprio, si mesmo, e isso lhe era demasiado. Favorecido pela abundância, receou a carência. Renunciou então ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Então, na realidade, nós estamos vendo dentro desse capítulo da Joana, exatamente nesse sentido. Imagina, quando ela fala da escassez, o rico, quando na realidade se vê numa situação que a família na realidade já está declinando, se já está
que as economias estão declinando, ele se desespera. Por quê? Pelo sentimento de perda que possui em relação a ser avaro, ou, logicamente, mesquinho. Isso dá uma ideia que, na realidade, muitas das vezes, como já aconteceu e continua acontecendo através da vida, de pessoas que, na realidade, possuem bens que vão da extrema riqueza à extrema pobreza, se matam. Agora comigo, com você, com outras pessoas que na realidade nós temos contato, não, a gente pode perder. Mas a gente começa de novo. Aquelas pessoas que perderam tudo numa enchente, inclusive vidas, às vezes, vida de um filho, vida de mãe, de pai, perderam numa enchente, num desmoronamento de terra, perderam a vida numa situação dessas assim, a família recomeça. E eu já vi depoimentos de pessoas que na realidade falaram assim: eu estou dando graças a Deus que a gente está vivo, a família está aqui. A gente perdeu tudo. Infelizmente a casa foi abaixo, perdemos tudo, mas estamos aqui, estamos vivos, vamos recomeçar. Agora, o que é recomeçar para uma pessoa que na realidade tem posses? Infelizmente não tem uma coisa chamada razão. Infelizmente é uma pessoa que simplesmente vai ter muitos problemas pela frente. E um desses problemas é exatamente esse: não ter limites. Ah, mas é um problema de criação, é um problema que na realidade é o problema lá de trás. Pode até ser, mas vai muito da índole também. Tá? Vai muito da índole também. Porque eu conheço pessoas que têm posses, têm dinheiro, e não é pouco, distribuem essa renda, têm empresas e fazem a coisa acontecer nesse sentido. Dão educação aos filhos, exigem essa educação deles e fazem o possível para as pessoas que estão abaixo dele como chefe de sentirem-se muito bem, obrigado. Tratam como profissionais e como pessoas, como seres humanos, e não como bicho, nem como bicho. Que na realidade nós vemos muita gente por aí exatamente nesse sentido. Ah, ela tem dinheiro, o que adianta? É uma pessoa completamente instável, uma pessoa completamente bruta, bronca. Vai adiantar alguma coisa para você? Portanto, a melhor coisa do mundo, como diria meu pai, é você colocar a sua cabecinha no travesseiro de noite e dormir tranquilamente. Que aquela velha teoria de Santo Agostinho: antes de deitar, você coloca a cabeça no travesseiro e vai pensando em todas as situações que ocorreram no seu dia. Veja se por um acaso ficou alguma coisa pendente, se você acha que você de repente maltratou alguma pessoa, falou rispidamente, ou acha que de repente machucou. Guarde aquele momento e peça perdão no dia seguinte. Se você viu que nada disso aconteceu, durma tranquilamente, porque na realidade o seu dia foi produtivo. Portanto, o dia produtivo é aquele que na realidade nós não precisamos nos preocupar. Agora, você acha que esses
que fazem com que pessoas sofram, que fazem com que pessoas elas se tornem vítimas e muitas das vezes fatais. Você acha que a cabeça que está no travesseiro, que ele vai dormir tranquilamente, ele pode até dormir. Quero ver dormir depois, quando não acordar mais. Aí já vai ser tarde. E aí vai estar lá em cima. Servo infiel. Que foi o que você fez com os talentos que eu lhe dei? É isso. Coloquem as suas cabeças nos travesseiros e respirem. Pratiquem o bem. Orem. Vamos em frente. Saúde aos que me ouviram e agradeço, como sempre, àqueles que me escutaram. Paz, saúde e fé. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Gratidão para todos os envolvidos nesse trabalho tão gratificante. Meus irmãos, que a irradiação emanada nesse momento possa chegar até seus lares, auxiliando no que mais vocês necessitam. Que Jesus, nosso Pai, nos conceda a paz e a saúde que tanto buscamos. Agora vou ler um texto do nosso amado Chico Xavier, que diz assim: lição de vida. Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Que possamos refletir, meus irmãos, esse texto e que possamos ter uma semana iluminada e que nosso Pai possa estar sempre presente em nossos dias. Fiquem com Deus. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus,
não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.